grande referência do cinema brasileiro, o nosso amigo, posso tratar e fazer isso e falar dessa forma, Rubens Genaro, uma referência para o cinema brasileiro, tá? Com grandes convidados, grande currículo, e lá está, acedeu ao nosso pedido para estar presente nesta entrevista. Sr. Rubens, muito obrigado por ter vindo, tá? Agradeço a confiança. Então vamos começar já do meu modo informal. Rubens Genaro, uma referência da família Garibaldi, em Curitiba, uma referência do cinema e uma referência também de ter sido, como posso dizer, um dos últimos diretores a dirigir um grande monstro de Hollywood, Anthony Quinn. Primeira pergunta, como é que surgiu o clique inicial para o mundo do cinema? Bom, eu venho de uma família que desenha. A minha experiência inicial é gráfica. Dessa experiência gráfica eu fui fazer um curso de arquitetura. Da arquitetura vim para a publicidade e da publicidade eu fui para o cinema. Ou seja, da imagem fixa eu tentei caminhar com as imagens em movimento, que é o cinema, que é o audiovisual. É uma coisa progressiva na descontinuidade que é a vida. Mas falando da nossa amizade, você tem a minha recíproca amizade e admiração pelo seu trabalho, e assim eu saúdo inicialmente os seus espectadores e telespectadores. Obrigado pela confiança. Nesse caminhar, muitas personagens se fizeram presentes. Nós, em off, já falámos sobre a questão de como é que foi, posso dizer, o escolhido por Anthony Quinn para fazer um dos trabalhos de relevo de Anthony Quinn. Como é que foi essa responsabilidade, esse sentido de ser o escolhido? Bom, o Quinn, numa ligação que eu fiz a ele na época, ele me disse, is it time to go now? I'm going to Brazil. Aí eu perguntei, but Mr. Quinn, and the liars, the agreement? Ele disse, oh, I hate the liars. Fuck the agreement. I am going. E disse que era a experiência que ele gostaria de fazer na América do Sul. Veio para Curitiba para fazermos um filme oriundi, e a crítica contrária diz que é o último filme dele porque o filme é ruim, mas acredito que não, porque o filme continua sendo exibido desde então, desde que foi lançado, sem parar, em algumas televisões, em alguns cinemas pelo mundo. À exceção do período da pandemia, nós sempre temos notícias de que o filme continua sendo exibido. Recentemente, alguns jornais italianos fizeram uma reportagem sobre o Oriundi e a memória do Anthony Quinn. O que o Quinn me ensinou foi a pensar de maneira grandiloquente, no sentido de uma grande loucura de fazer, de buscar fazer, não de ter uma grande loucura destrutiva, mas ao contrário. Nosso desafio, principalmente nesse momento que o Brasil e o mundo está numa situação muito difícil, nós temos que sonhar e pensar grande, pensar no impossível para que possamos fazer aquilo que é possível dentro do nosso microcosmo. Então o Quinn me dizia, be professional, you are the producer. Ou seja, você tem que ser corajoso, os problemas vão acontecer e você tem que tentar resolvê-los. E para desse mimimi latino-americano de ficar culpando o governo, culpando isso, culpando aquilo. Muitas vezes a solução para os nossos problemas está ao nosso lado. Nós temos que aprender a ver isso, essa equação, buscá-la. De maneira que, tendo feito esse filme, nós avançamos para outros projetos, como foi fazer o filme Cafundó, que é uma coprodução nossa com a Prole de Adão, do Paulo Betti. Trouxemos o filme que fala de um tropeiro negro que fazia Viamão a Sorocaba, o caminho das tropas, e fizemos um filme aqui em Vila Velha, Ponta Grossa, também na Lapa e Paranaguá, um filme que fala de um ex-escravo. E esse filme nos deu grandes alegrias, tendo recebido prêmios no Pan African Film Festival, tendo recebido prêmios lá no Festival de Hawkesbury e tendo um upgrade na carreira própria do Lázaro Ramos. Mas o detalhe é que esse filme fala de um preto velho
foi feito num estado e numa região que eu confesso, para minha surpresa, uma região onde as elites ainda são, infelizmente, muito racistas. Lamento dizer que no Paraná e certas regiões do Brasil, notadamente no Sul, há um racismo terrível com relação aos afrodescendentes. De maneira que nós contribuímos para que esse racismo seja diminuído a cada dia e estamos solidários às causas dos afrodescendentes. Como estamos solidários nas causas das minorias. E buscamos, através do nosso, digamos assim, às vezes equivocado cinema, dar respostas para essas pessoas, para essas minorias, para esses sem voz, né? Não de maneira messiânica, mas é porque a nossa imperativa necessidade no momento é de fazermos algo para o que o nosso espectador, o nosso brasileiro, o nosso sul-americano, o nosso latino ibérico lá de Portugal entenda que nós fazemos parte de uma grande comunidade ibero-americana e que temos que produzir audiovisual para nós, usando as nossas obras literárias, o nosso grande acervo, sem nos contrapormos de maneira violenta aquilo que nos é imposto, uma variante assim, a cultura McDonald's. É fato. Eu vou lutar até o último momento para que eu não me transforme num sanduíche do McDonald's e nem aquela cultura que eu herdei. Isso me leva de encontro à arte e à cultura ibero-americana, Portugal, Espanha, Itália e tudo aquilo que representa a nossa latinidade. Estamos a falar de, desculpa interromper, de uma fórmula de esclarecimento e também de evolução cultural. Tu, como, lá está, como catalisador, eu não direi radical, mas uma variável radical livre que tem como objetivo, através da tua obra, da tua arte, da tua expressão, da tua assinatura, fazer esse esclarecimento, correto? Eu acredito que, na medida do possível, vencendo a minha mediocridade, eu tenho feito esforço nesse sentido. Para tanto, concluímos já no ano de 2020 uma coprodução com a Argentina, chamada Águas Selvagens, que trata de problemas que temos comuns na tríplice fronteira, Paraná, Paraguai e Argentina. Ou seja, a tríplice fronteira brasileira com esses países tem vários problemas que são abordados nesse nosso filme. E é uma coprodução primeira que realizamos com Buenos Aires, com grandes roteiristas argentinos, também em busca de fortalecer a nossa ideia de latinidade e de concatenarmos ações para preservarmos a nossa cultura. Eu não direi assim, eu já te conheço há um pouco, se me permites dizer que já te conheço, mas é assim, o Rubens, acho que já é nato dele, o sangue italiano, ser de alguma forma, eu não direi agitador não na questão de depreciativo, tá? Mas é assim, algo que gosta de ver as águas a mexer, puxar o termo oriundi, tá? Originário da Itália, com aquele espírito de desbravador. Não, eu tenho que fazer algo para que as pessoas vejam, mas é assim, é a minha natureza. Sentes de alguma forma essa genética italiana como algo responsável por essa tua atitude progressiva de mostrar assim, há algo a dar valor. Eu sou a imagem daquele que de alguma forma quer passar esse incentivo de valorizem-se. Sentes essa responsabilidade? Eu sinto essa responsabilidade. Você avalia bem a minha psicologia. Eu acredito que nós temos que fazer algo para melhorar o nosso entorno, para melhorar o nosso mundo. Nós não podemos ser apenas receptivos ou consumidores. Nós temos que vender da maneira melhor possível aquele nosso, entre aspas, né, nosso peixe, aquilo que faz parte da nossa tradição genética, cultural e religiosa, espiritualista. A minha opção é pela não violência. Se você me perguntar quem é meu guru é o Mahatma Gandhi. Mas do ponto de vista do voluntariado
voluntariado político, o meu guru é o Garibaldi, é a Anita Garibaldi, é o Giuseppe Garibaldi, né? Como existem outros grandes exemplos da história portuguesa e europeia, sobretudo latino-americana. Então, assim, o nosso audiovisual, ele é um audiovisual engajado, não partidariamente engajado, mas na busca da preservação da nossa sonhada unidade sul-americana. Né? Identidade própria. Identidade própria. Por que nós não podemos falar dos nossos indígenas, dos nossos afrodescendentes, das belas histórias que Portugal teve com o Brasil? Né? Por que nós não podemos falar do imperador Dom Pedro II, que era uma figura exponencial na vida do Brasil e do mundo em determinado momento, e permanece aí nas brumas do tempo, né? Uma grande entidade que foi o Dom Pedro II. Nós não temos filmes a respeito, né? Enquanto isso, exaltamos certos golpistas de uma mediocridade estrondosa, né? Então, veja, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Nós não somos a classe dominante, portanto, vamos falar das ideias que não são dominantes. E, por não serem dominantes, são razoavelmente de qualidade. Por isso que elas permanecem. Eu geralmente costumo dizer, no mesmo sentido, mas numa filosofia diferenciada, dar valor à uva, não ao rótulo. Não à cultura McDonald's, mas sim à cultura própria que é existente na natureza própria daquilo que nos rodeia. Lá está, assim, é o nosso fundamento puxar as uvas, e não os rótulos. Ruben, agora para finalizar, eu gosto de fazer uma pergunta assim, e não direi incisiva, mas de alguma forma com uma determinada responsabilidade para passares um legado da tua personalidade. O que é que os teus olhos dizem? Meus olhos dizem que a realidade atual é muitas vezes triste e que nós temos que buscar reinventar a esperança todos os dias. Eu tenho 3 filhos, uma neta, um genro, 2 cachorros e grandes amigos, e eu quero transmitir aqui a minha amizade por você, o meu respeito aos seus telespectadores, e nós temos que procurar tornar o nosso mundo melhor do que aquele que recebemos. Essa é a nossa função. Meus olhos veem algo a ser atingido, uma utopia. Devemos caminhar para ela diariamente. É isso. É este o gene sintético do Garibaldi, visto nas veias de um natural italiano, podemos dizer assim. Foi mais uma presença aqui no nosso espaço. Sr. Rubens Genaro, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, agradeço.